Bom dia, segundo ano, tudo bem? Aqui é a Carol. Vamos dar continuidade ao nosso livro de português? Lembrando que nós já tivemos o nosso recesso, né? E antes do recesso, a gente estava trabalhando o livro. Então, a gente vai dar continuidade. E eu peço que vocês prestem bastante atenção nas lições, se empenhem nas atividades, se dediquem, façam com atenção, com capricho, para que vocês possam aprender cada dia mais, tá bom? Então, nós vamos fazer a página 68, 69, 70, 71 e 72. Vamos lá. Para iniciar, nós temos aí algumas imagens, né? Algumas imagens de animais. E vocês conhecem algum desses animais? Sim, né? Muitos de vocês já conhecem o leão, o ratinho, né? Dentre outros. Mas vocês conhecem alguma história que tenha esses animais? Se vocês não conhecem, então agora nós vamos conhecer algumas, né? Que são as fábulas. As fábulas são histórias que têm como personagem os animais. Então, a partir dessa unidade, a gente vai trabalhar bastante historinha que os personagens principais são os animais. E algo muito interessante é que os animais nessas histórias, eles têm comportamentos de pessoas. Eles vão falar, eles vão viver como seres humanos, né? Vão se comportar como seres humanos. E vai trazer também um ensinamento, né? No final da fábula, sempre traz o ensinamento. Então vamos lá. Para iniciar, vamos ver o que são as fábulas. Antigamente, contavam-se muitas histórias com animais para passar ensinamentos. São histórias curtas, chamadas de fábulas. Você vai ler uma história em que uma raposa quer um pedaço de queijo que está com um corvo. Quem você acha que ficará com o queijo? Tente ler sozinho a história para descobrir o que aconteceu. Se não conseguir, peça ajuda da professora ou a um colega. Então, a Pro vai ler com vocês aqui essa fábula, tudo bem? Leitura, fábula: O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz. Abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou-o e foi embora rindo. Moral da história, moral da fábula: cuidado com quem muito elogia. Essa fábula foi retirada das fábulas de Esopo, né? Quem escreveu essa fábula, né? Quem criou, segundo dizem, foi o Esopo. E quem é esse Esopo? Olha só, ele aqui, ó. Esopo, segundo alguns relatos, né? Ele era um escravo grego. Ele era contador de histórias e ele viveu muitos anos atrás, por volta do século 6 antes de Cristo. E não há datas exatas do seu nascimento e nem da sua morte. A gente só sabe que ele era contador de histórias. E aqui nós temos algumas fábulas que foram contadas, segundo dizem, pelo Esopo, né? Então, olha só: a lebre e a tartaruga, o lobo e o cordeiro, o leão e a raposa, a formiga e a pomba, a raposa e as uvas. E tem mais fábulas que as pessoas dizem que foi o Esopo que contou, tudo bem? Então vamos para a nossa atividade agora. Interpretação do texto, atividade oral e escrita. 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? Então, olha só, vamos voltar lá. E quem foi que ficou com o queijo no final da fábula? Olha só. A raposa apanhou, né, o queijo e foi embora rindo.
Então, quem ficou com o queijo no final da fábula foi a raposa. Você tinha imaginado que era a raposa que ia ficar com o queijo? 2. A raposa. Ai, meu Deus, errei. Perdão, crianças, a raposa não. A fábula. A fábula lida não está escrita em versos, né? As histórias escritas em versos são os poemas, são as canções, né? Esses são os textos escritos em versos. A fábula não. A fábula ela está escrita em linhas que são contínuas, né? Igual o texto da unidade anterior, que era aquele texto que falava sobre os crocodilos fêmeas. Também era escrito em linhas contínuas. E tem parágrafos, né? O que é o parágrafo? Vocês se lembram? Parágrafo é um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Então, é aquele espacinho que vem antes de começar a linha do texto. Então, com a minha ajuda, né, com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Então, nós vamos lá na fábula. E aí, olha só, os espacinhos antes deste conjunto de linhas. Então, eu vou fazer com vocês. Então, olha só. Um espaço, né? Outro parágrafo. Aqui, ó. No início. Tem mais algum? Sim, né? Aqui, né? Mais um espacinho, mais um parágrafo. Então, outro parágrafo aqui, ó. Isso. Vamos contar quantos parágrafos tem. 1, 2, 3. Então, aqui vocês vão responder, olha só. Complete. Este texto tem quantos parágrafos? 3. Então, aqui vocês vão colocar o número 3. Tudo bem? Vamos para a próxima. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens dessa fábula. Quem é que participou dessa fábula? O corvo, a raposa, o rato ou o cachorro? São 2 personagens, vocês vão circular os personagens. 4. Coloque um X no quadradinho com a resposta certa, de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo, por quê? Porque ele ganhou, porque ele fez em casa, porque ele achou ou porque ele roubou? Vamos ler o comecinho da fábula para a gente descobrir? Olha só. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Então, aqui nós já temos a resposta, né? Então, vocês vão colocar aí um xizinho na resposta certa. 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Então, vamos lá de novo na fábula. Todas as vezes que a gente quer ter uma resposta e a gente não sabe qual é, a gente tem que voltar no texto para descobrir, tá bom? Então, aonde estava o corvo quando a raposa chegou? Vamos ler aqui, ó. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Então, aonde estava o corvo? No alto de uma árvore. Então, vocês vão escrever aqui a resposta. Vou aumentar a letra para vocês enxergarem. Então, estava no alto de uma árvore. Então, olha que bacana. Com essa resposta, a gente consegue perceber que a raposa, ela conseguiu pegar o queijo por causa da esperteza dela, né? Por quê? Porque o corvo, ele estava lá em cima, no alto da árvore. E a raposa, ela não subiu na árvore. Então, ela precisou usar o quê? A esperteza para fazer com que o queijo caísse e ela conseguisse roubar o queijo do corvo, né? Então, ela foi muito esperta, né? Vamos para a próxima atividade. 6. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar
ou tirar o queijo do corvo? O que a raposa queria? Marque um X na resposta certa. 7. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? E aí, crianças, o que vocês acham do porquê que a raposa foi embora rindo? Ela foi embora rindo porque ela conseguiu enganar o corvo e pegar o queijo, né? Então, aqui vocês vão escrever. Porque ela conseguiu enganar o corvo e pegar o queijo. Então, vamos escrever aqui, ó. Aumentar a letra. Então, vamos lá. Porque junto, né? Porque é resposta. Porque ela conseguiu enganar o corvo e pegar o queijo. Então, foi por isso que ela foi embora rindo, certo? Olha só. 8. Conversem. Agora é só uma conversa. O que fez o corvo perder o queijo? E aí, crianças, o que vocês acham que fez o corvo perder o queijo? Vocês acham que o corvo ele ficou muito vaidoso, né? Ele acreditou nos elogios da raposa, ele ficou, vamos dizer assim, ele ficou se achando com o elogio e isso fez com que ele perdesse o queijo? O que vocês acham? Pensa um pouquinho aí, tá bom? Agora, olha só. 9. Enumere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. Então, nós temos aqui uns fatos e nós temos aqui 5 quadradinhos. Então, vocês vão enumerar do 1 até o 5 na ordem certa que acontece os fatos da história. Então, o que aconteceu primeiro? A raposa pegou o queijo e foi embora rindo? Foi isso que aconteceu no começo da história? O corvo voou para o alto de uma árvore? O corvo soltou o queijo para cantar? A raposa fez elogios ao corvo? A raposa viu o queijo no bico do corvo? O que aconteceu primeiro? A prova vai começar e vocês continuam, tá? Primeiro o corvo roubou o queijo. Não aparece esse fato aqui. Mas depois que ele roubou, ele voou para o alto de uma árvore, né? Então, esse é o fato 1. E aí, vocês vão dar continuidade. O que aconteceu em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto, tá? E vamos lá. 10. Pinte as frases da fábula que expressa Pinte a frase da fábula que expressa a moral da história, isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Conversem. O que essa moral quer ensinar? Então, vamos lá na fábula. E aí, aqui nós temos, olha só, moral. O meu já até está pintado. Essa é a moral, ó. Cuidado com quem muito elogia. Vocês vão pintar e vamos conversar um pouquinho sobre essa moral. O que vocês acham que quer dizer cuidado com quem muito elogia? Isso quer dizer que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque tem algumas pessoas que só ficam elogiando a gente porque, na verdade, elas querem alguma coisa da gente. Às vezes, elas nem estão sendo sinceras assim. E aí, a gente precisa tomar cuidado, né? Por quê? Porque o amigo de verdade é aquele que, às vezes, ele vai falar a verdade pra gente. Ele não vai só elogiar, né? Amigo de verdade, às vezes, fala uma coisa que a gente não quer ouvir, mas a gente precisa ouvir. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas que só quer saber de elogiar a gente, né? A gente precisa sempre estar atento aos sinais, né? E perceber quem são os nossos amigos de verdade. Os amigos de verdade, eles querem o nosso bem, mas quando for para puxar a nossa orelha, ele também vai puxar, né? Então, depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa responda: qual é o assunto dessa história? Bom, o assunto dessa história é que a raposa conseguiu enganar o corvo para roubar a comida dele, né? Então é isso que a história quer dizer. É esse assunto que a história traz. Tudo bem? Então, essa foi a aula de hoje. Bons estudos, um beijo, obrigada por assistir um vídeo e até a próxima aula.